caros telespectadores, bem-vindos ao programa Um Sentido para a Sua Vida, Projeto Aulas. Hoje é a nossa última aula de revisão. Hoje nós contaremos com a presença da nossa querida expositora Vera Braga, a também querida expositora Alexandra Strama, para ajudar na revisão da 15ª à 21ª aula. Hoje é o encerramento do curso O que é o Espiritismo, mas nós já estamos programando o curso básico, que é a continuação deste curso, aqui na casa, aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aguardem em março que nós estaremos com o curso básico no ar. Vamos então dar início, nesse instante, à revisão da 15ª à 21ª aula, não esquecendo que a Vera Braga também vai fazer o preparo de ambiente. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um encontro relativo ao curso O que é o Espiritismo. Estamos preparando o ambiente para que posteriormente, em seguida, possamos fazer a fixação do aprendizado relativo às aulas 15 a 21. Mas, como sempre, faremos aquele momento de interiorização, ligando mente e coração, utilizando para isso aquele livro que nos apoia, nos dá recursos para essa interiorização. É o livro Bem Viver, que foi utilizado em todos os preparos de ambiente, para trazer para o nosso espírito aquele reconforto que os nossos companheiros, que não só fizeram esta obra, psicografando e fazendo também a parte das imagens, e nós então aproveitamos para ler o que eles trazem na lição 11. Diz o tema: quem tem fé vence os espinhos e conquista os bons sentimentos. Deixando agora o livro de lado e refletindo, nós sabemos a importância da fé na doutrina espírita, fé raciocinada, fé que faz com que se una a mente e o coração num ser que busca a evolução. E todo o nosso trabalho no transcorrer deste curso foi ligar mente e coração, trazendo este apoio teórico do livro que é o Espiritismo, para que possamos trazer ao nosso coração explicações mais profundas da doutrina espírita. É um curso inicial que nos abre perspectivas renovadoras que serão depois retomadas para um aprofundamento mais sólido, trazendo a doutrina espírita para os dias atuais. Nós recomendamos aos nossos alunos que, quando sentem um problema, um chamado da vida, aqueles momentos em que precisamos de um apoio, possamos recorrer ao livro. E o livro, com a sua bibliografia especializada, nos traça novos rumos. A doutrina espírita, como sabemos, não decide por nós, mas nos dá elementos, ampliando o nosso leque de opções, nos orientando da mesma forma que Jesus orientou os discípulos e toda a humanidade há já mais de 2000 anos. E assim, vamos iniciar então o nosso trabalho específico para hoje, que é a fixação do aprendizado. Abordaremos as aulas 15 a 21, como já falei, mas agora iniciarei pela aula 15. Iremos a ela. A aula 15 trouxe o tema O Céu e o Inferno. Queremos relembrar que é uma aula una, teve apenas uma parte. Nas demais, elas foram distribuídas em 2 temas, cada aula com 2 temas. Essa especificamente tratou da obra O Céu e o Inferno. E tivemos a oportunidade de ter conosco o nosso companheiro expositor muito querido, o Valdir Gonçalves. A primeira pergunta da fixação do aprendizado é: qual é o principal objetivo da obra O Céu e o Inferno? O objetivo principal da obra é explicar a justiça divina à luz da doutrina espírita. Os temas colocados nessa obra mexem com o inconsciente coletivo, tendo deixado marcas indeléveis e fixações mentais
nas populações que viveram os tempos de repressão daquela religião dominante, onde não poderiam ser discutidos e esclarecidos alguns temas que eram tratados como dogmas, portanto, verdades incontestáveis. E este tema está na equipe da divulgação do livro da FESP, segunda edição, 2016. Segunda questão da fixação do aprendizado. Como a obra está estruturada, a obra se compõe de 2 partes e 19 capítulos. Na primeira parte, a obra, entre outros assuntos, apresenta-nos como o homem encara o futuro e o nada. Explica que o homem instintivamente sempre teve a convicção do futuro e as causas da preocupação com a morte e como não temê-la. Aborda também a visão do céu e do inferno nas várias doutrinas e como interpretar o purgatório, acabando com a ideia de que são regiões delimitadas no universo. Estuda a doutrina das penas eternas, as penas futuras, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios, a proibição de invocar os mortos. E na segunda parte, discorre sobre a morte, sobre os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos e as expiações na terra, detalhando todos estes temas. A terceira questão, como devemos nos preparar para a morte e para a vida espiritual? Preparamo-nos pelo esclarecimento de que, sabendo da possibilidade de corrigirmos as imperfeições pela nossa própria vontade, podemos nos poupar dos males delas decorrentes e assegurar a felicidade. Agora vamos à 16ª aula, parte A. O tema, valorização da vida, aborto e suicídio. O expositor deste tema foi o Mário Sérgio Velei. A primeira pergunta da fixação do aprendizado. Por que o aborto constitui grave infração à lei divina? Resposta. Qualquer que seja a época da concepção, o aborto significa a interrupção de uma nova vida orgânica e, quando provocado, é um crime perante a justiça divina. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que seu corpo devia ser um instrumento. Livro dos Espíritos, questão 358. Segunda questão. Por que o suicida, pensando escapar de um mal, sofre mais ainda? Resposta. São diversas as consequências do suicídio, porém a mais comum, a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. O Livro dos Espíritos, questão 957. Ou seja, o indivíduo chega a um resultado muito diverso daquele que imaginava, pois a vida não se encerra com a morte do corpo físico. Mas a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 358. Terceira indagação. Por que a certeza da vida futura nos traz a valorização da vida? Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, explica porque o espírita tem razões para evitar este terrível escape à vida. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz
quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava e mais, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. De tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses, conforme o relato do capítulo 5º, item 17. 16ª aula, parte B. Bem sofrer e mal sofrer. Queremos fazer uma pequena observação, mostrando que o livro traz, às vezes, uma informação que traz ao nosso coração um certo pesar, mas logo em seguida, na parte subsequente, traz o consolo, o rumo que teremos como possibilidade de encontrarmos novamente a paz e o amor. É o que vai ocorrer agora na 16ª aula, parte B. Bem sofrer e mal sofrer, que foi a aula cuja expositora, nossa amiga querida Maria Aparecida Fontanella. Vamos às questões. Primeira, todo aquele que sofre é bem-aventurado? Não. A evolução do homem tem rumo certo, que é a perfeição relativa, mesmo que ele possa demorar-se mais tempo em alguns degraus de sua ascensão espiritual. Em todas as jornadas, temos lições a serem aprendidas, provas a serem vencidas, de diferentes formas e maneiras, pois somos rebeldes às leis divinas. Todos que estão neste mundo de provas e expiações sofrem, mas poucos sabem sofrer. O sofrimento chega à nossa vida para que possamos exercitar a resignação, ou seja, dar outro significado àquele instante de dor. Ninguém sofre por acaso. O nosso sofrimento é o resultado da nossa imprudência. Quando chega o sofrimento, devemos suportá-lo. Para suportar as nossas provas, em sua maioria expiações, precisamos ter por base a fé raciocinada, confiar plenamente na bondade divina. Neste momento, 2 palavras constituem a chave para vencermos, a saber, resignação e coragem. Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças. Quando Jesus se referiu aos aflitos nas bem-aventuranças, não estava se referindo aos sofredores de modo geral, e sim aos que soubessem suportar as provas, mas poucos compreendem que somente o sofrimento sem revolta e sem queixa conduz o homem ao reino de Deus. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Segunda indagação. Por que não devemos temer os embates da vida? Respondendo, é necessário compreendermos que muitas vezes o mal, a dor, o sofrimento são os remédios de que necessitamos para a cura dos nossos males, cuja origem encontra-se na alma. Tudo passa e as vicissitudes da vida também passarão. A doutrina espírita nos diz que aquele que muito sofre deve considerar que tem muito a expiar. Diz o ditado popular, quem deve tem que pagar. E na lei de vida não é diferente. Aquele que contraiu débitos tem que saldar a sua dívida, reparando o mal que ocasionou nesta ou em outra encarnação. Os que sofrem bem as suas dores, espiritualmente falando, devem se considerar felizes, pois reduzem seus débitos, poupando talvez séculos de sofrimentos em vidas futuras. Terceira pergunta.
Como a prece pode nos auxiliar no momento de aflição? A prece é um sustentáculo da alma. Quando nos habituarmos à oração, estabeleceremos um canal de comunicação direta com Deus. A prece, aliada a uma fé ardente e confiante na bondade divina, emanará do nosso coração. Vamos agora para a 17ª aula, parte A, cremação, doação de órgãos e transplantes. O expositor que teve a incumbência de falar sobre o tema é o nosso companheiro querido Valmir Mirante. Vamos às questões. Primeira questão. A cremação pode trazer algum prejuízo ao espírito? Quais os cuidados que devemos ter para realizá-la? Resposta. A cremação não traz nenhum prejuízo ao espírito, mas observamos que haverá algum prejuízo no caso de o desencarnante ser desrespeitado em sua vontade de não ser cremado, e o sofrimento que poderá advir será apenas de ordem mental. Os cuidados que devemos ter, respondendo à segunda indagação que está na mesma pergunta, devemos obedecer à vontade do ser e também esperar 24 a 72 horas, tempo mais que suficiente para haver o desligamento fluídico magnético dos laços que ligam o espírito ao corpo físico pelo perispírito. Segunda questão. Como prepararmos bem para a morte física? É fundamental a preparação para a morte, tal como faziam os antigos egípcios desde o nascimento do ser. É necessário um esforço de autorrenovação, assim como a prática desinteressada do bem. Além disso, o desapego ainda em vida das ligações materiais será essencial para a opção da cremação, não deixando dúvidas quanto ao que se deve fazer do corpo após a morte. Assim, resumimos, devemos nos espiritualizar. Terceira questão, por que a doação de órgãos é um ato de amor? Esclarece Kardec no Livro dos Espíritos, questão 155A, que a morte é apenas a destruição do corpo. Contudo, enquanto o corpo puder servir aos fins para os quais foi criado, são sempre louváveis a doação e o transplante, até porque não acarretam nenhum dano ao perispírito do doador, que passa para o mundo espiritual íntegro. A doação de órgãos só traz benefícios ao doador pela alegria e gratidão do receptor e de seus familiares. Trata-se de um ato de caridade, um gesto de amor ao próximo acima de tudo. 17ª aula, parte B, a lei do amor. Fixação do aprendizado, e hoje temos a oportunidade de relembrar a contribuição da nossa companheira Mônica Flauto, que deu esta aula. A pergunta primeira é: o que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor, segundo o Espírito Lázaro, em comunicação para o Evangelho segundo o Espiritismo, diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento, conforme está no capítulo 11, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo. Segunda questão. Como superamos as paixões e sensações que ainda carregamos? Dizem os Espíritos Allan Kardec em O Livro dos Espíritos: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado
e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Questão 908. Terceira questão. Como poderemos sentir esse amor verdadeiro a que a lição se refere? Poderemos sentir esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. E caminhando gradativamente, vencendo a nossa própria inferioridade no auxílio ao próximo, no estudo edificante e no dever bem cumprido. Para dar prosseguimento à fixação do aprendizado em continuidade, da 18ª aula em diante, nós chamamos a nossa companheira querida, que esteve presente em todas as aulas junto a nós, trazendo o seu conhecimento, a sua experiência, e após o intervalo ela assumirá este trabalho. É a nossa companheira Alexandra Strama, a quem chamamos nesse momento. Caros amigos telespectadores da TV Aberta, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que apresenta o programa Um Sentido para a Sua Vida, tem muitas novidades para você. Agora vamos apresentar o programa no formato que vocês estão acostumados a assistir, com palestras, entrevistas, pintura mediúnica, depoimentos e comentários de filmes sobre fenômenos mediúnicos, todos na sexta-feira, às 14 horas, com reprise aos domingos, às 16 horas. Mas a grande novidade para você, que é de centro espírita, que precisa ter uma sala de aula para os seus alunos, poderá assistir às 8 horas da manhã no sábado e também com reprise às 11 horas da noite na quarta-feira. Nossa intenção é divulgar o verdadeiro espiritismo para todo o Brasil e para o mundo, através da tvaberta.tv.br online para você. E nós damos continuidade com a nossa aula de revisão, com a 18ª aula do curso que é o Espiritismo. A parte A, Espiritismo e Sexualidade. E quem a ministrou foi a expositora Rosânia Della Bruna. Primeira questão. O que é o sexo para o espírito? Sexo é bênção divina que decorre do instinto sexual como força poderosa na busca dos valores íntimos e que muitas vezes ainda no nosso orbe, na nossa faixa evolutiva, ela é erroneamente confundida com o amor. Agora, na criação divina, ela é força atrativa e criadora, está em todo o universo, em todos os seres e, portanto, também está em todos os estágios de evolução. É muito mais que sensação, como já dissemos, é energia e deve ser direcionada para o bem. Segunda questão. Por que a escolha do sexo biológico é importante para as provas que o espírito deve passar? É extremamente importante por conta do aprendizado que o espírito reencarnante terá que realizar. Mas para o espírito propriamente, pouco importa se ele está num corpo feminino ou masculino, conforme encontramos na resposta 202 de O Livro dos Espíritos. Então, os espíritos nos dizem, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? E eles respondem, isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Terceira questão. Como devemos exercer nossa sexualidade?
e como a energia criadora do sexo auxilia em nossa evolução, a sexualidade deve ser exercida de maneira responsável. E nós, como pais, quando pais, nós vamos direcionar, educar os nossos filhos para que eles sejam indivíduos responsáveis, porque nós sabemos que, de uma forma que isso for direcionado erroneamente, trará muitos prejuízos àquele espírito. Agora, a energia criadora do sexo, ela auxilia na nossa evolução, porque através dela nós exercitamos o amor. Primeiro, nessa esfera carnal, até que nós sejamos capazes de exercitá-la em pureza e plenitude, como quando formos espíritos perfeitos, seguindo o modelo de Jesus. Agora, a nossa parte B dessa aula, não julgue, compreenda, a expositora Márcia Prazinos, que ministrou a aula. Primeira questão: por que não devemos julgar os outros? Ora, como bem Jesus já nos ensinava, nós não devemos julgar os outros porque todos nós ainda temos erros. É muito fácil nós vermos os erros dos outros, mas é muito difícil nós identificarmos os nossos. Aqueles que nos prejudicam, claro, nos fazem sofrer, nos colocam em situação penosa perante as leis espirituais. Mas nós sabemos que devemos perdoá-los. Segunda questão: o que diz Emmanuel a respeito da compreensão dos sentimentos alheios? Conforme encontramos em O Consolador, Emmanuel nos diz: sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. E complementa o espírito Joana de Ângeles, que o amor se expressa como sentimento que se expande, irradiando harmonia e paz, terminando por gerar plenitude e renovação íntima. Igualmente se manifesta através das necessidades do intercâmbio afetivo, no qual os indivíduos se completam, permutando hormônios que relaxam o corpo e dinamizam as fontes de inspiração da alma, impulsionando-a para o progresso. Terceira questão: por que o amor cobre a multidão de pecados? Nós sabemos que somente o amor é que vai nos salvar, que vai nos fazer espíritos melhores. Então vamos pegar o que Pedro diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8. Então ele diz: tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Acima de tudo, cultivai com ardor o amor mútuo, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então nós sabemos que somente por esse caminho do amor é que nós vamos conseguir superar os nossos erros e principalmente também aceitar os erros dos nossos companheiros de jornada. 19ª aula, parte A, a terapêutica espírita. Quem ministrou a aula foi a expositora Vera Márcia Esbório. Primeira questão: por que o corpo adoece quando o espírito está doente? Muito fácil nós compreendermos que o espírito é ele que é o dono de si mesmo e ele é que vai também gerar no seu corpo tudo aquilo que lhe vai no seu íntimo. Por isso que nós dizemos que as doenças, elas se instalam primeiramente no espírito,
Por quê? Porque os nossos vícios e imperfeições morais ficam registrados no nosso perispírito, em forma de energias densas, que vão necessitar ser drenadas através do corpo, provocando disfunções orgânicas, mais conhecidas como doenças. André Luiz nos esclarece, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, como reflexos sobre as células materiais. Segunda questão. Qual a contribuição do Espiritismo para a cura dos vícios e doenças? A doutrina espírita nos esclarece que a real causa das nossas moléstias tem sua raiz no espírito, cujas ações, sentimentos e pensamentos, que são contrários às leis divinas, se instalam justamente como doença. E também vai nos dar condições de nós superarmos todos esses problemas por conta de todos os seus ensinamentos. E ainda, na doutrina espírita, nós temos como grande recurso o passe, a oração, as assistências de desobsessão, a reforma íntima fundamentado nos ensinos do Evangelho de Jesus, também o Evangelho no lar, que aliados aos recursos da medicina disponíveis resultarão na cura integral dos nossos problemas físicos. Terceira questão. Por que o egoísmo causa nossos maiores sofrimentos? Os Espíritos nos esclarecem na questão 913 de O Livro dos Espíritos que é do egoísmo que se derivam todos os nossos males morais, responsáveis pelos nossos desequilíbrios, que resultam prejuízo à nossa saúde. 19ª aula, parte B, provas e tormentos voluntários. O expositor quem nos trouxe a aula foi o Carlos Paciência. Primeira questão. O que podemos entender por tormentos voluntários? O livre-arbítrio que temos em escolher os caminhos a percorrer, agir conforme nossa vontade, em um dado momento, às vezes, nos enganamos nas atitudes por uma encarnação toda, comprometendo a possibilidade de evoluir espiritualmente em desacordo com a oportunidade que Deus nos dá em cada ciclo encarnatório. Criamos muitos obstáculos quando não nos preocupamos em crescer moralmente, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. E vamos lembrar daquilo que ele nos coloca em Mateus, no capítulo 11, versículos 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as suas almas. Nós escolhemos muitas vezes aquele caminho mais difícil, que é o de ter acima do ser, acima do espírito imortal. E aí nós vamos ocasionar um fardo muitas vezes maior do que nós podemos suportar. E esse fardo ele vem justamente do nosso apego material. E é por isso que muitas vezes, por conta do orgulho, da inveja, vaidade, intemperança, nós vamos procurar, nós vamos ter esses tormentos voluntários. Agora, como nós podemos evitar esses tormentos? Ora, buscando a vivência fundamentada nos ensinos de Jesus, para que nós não soframos desnecessariamente por conta de escolhas insensatas. Terceira questão. É possível sermos felizes no mundo em que vivemos? Comente. Sim, podemos ser felizes na medida do possível, né? Porque nós sabemos que
o mundo, ele é um mundo, nosso mundo atualmente é um mundo de provas e de expiações. Ainda é um mundo infeliz, né? Mas, né, nós sabemos que todos nós fomos criados para sermos felizes, que é a nossa destinação final de espíritos já perfeitos. E não há nenhum demérito em nós usufruirmos das coisas materiais, desde que nós não usufruamos com excessos e apegos excessivos. E aí nós vamos buscar o que os espíritos esclarecem a Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 922, e eles dizem: para a vida material, a felicidade, né, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. 20ª aula sobre a Gênese. Também é uma aula una. E quem a ministrou foi o expositor Roberto Magalhães. Primeira questão: o que é a Gênese? A Gênese é a 5ª obra da codificação espírita. Foi a última obra que Kardec escreveu. E ela é fundamentada em informações dos espíritos superiores, com base nos conhecimentos científicos da época, esclarecendo sobre assuntos importantes que recebiam diversificadas interpretações e comentários, como o processo da criação, os milagres e predições do Evangelho, à luz de novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. E ela se constitui de 18 capítulos e tratam de temas doutrinários, como os caracteres da revelação espírita, Deus, a origem do bem e do mal, criação do universo, a diversidade dos mundos, o surgimento da vida, os milagres de Jesus e ainda outros fenômenos espirituais. Segunda questão: de que forma Allan Kardec relaciona na obra a ciência e o espiritismo? Kardec explica em toda a Gênese que o espiritismo e a ciência se complementam. A ciência sem o espiritismo se encontra impossibilitada de explicar certos fenômenos, pois apenas vai focar aquilo que considera as leis que regem a matéria. Agora, o espiritismo sem a ciência teria falta de apoio e de controle. Quer dizer, não seria aquela fé raciocinada, pois nós sabemos que o desenvolvimento da ciência traz maior compreensão, reforçando inclusive a própria fé raciocinada, como já dissemos. Terceira questão: como a Gênese explica a superioridade de Jesus? Ela explica que ela não se prendia às qualidades particulares do corpo de Jesus, mas sim às qualidades do seu espírito, o espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra. E por isso mesmo ele dominava a matéria de maneira absoluta. E também o seu perispírito foi formado com os fluidos mais quintessenciados do orbe terrestre. Por isso que lhe foi possível encarnar na Terra. Então, dessa maneira, nós vamos encerrando a nossa participação aqui e vamos passar para a nossa companheira Silvia Pulha, que dará andamento a essa aula. Muito obrigada. Já comprou seu presente para o Natal, para os seus familiares, amigos? Que tal os livros das edições FEESP? Aproveitem o nosso feirão de livros que vai até o Natal. A R$10 qualquer livro das edições FEESP. Aqui na nossa livraria, a Rua Maria Paula, número 140, no Saguão,
ou então pelo telefone 3188-8383, ramal 217, da Livraria Humberto de Campos. Vamos iniciar a revisão da 21ª aula. A parte A da 21ª aula é o Espiritismo como Consolador Prometido. E o expositor foi o nosso querido Paulo Oliveira. Primeira pergunta: por que o Espiritismo é o Consolador Prometido? Porque o Espiritismo veio no tempo certo, trazer o conhecimento das leis divinas que regem todo o universo. Veio cumprir a promessa feita por Jesus durante a sua última ceia. Lembram? A gente tem conhecimento até por pinturas famosas dessa Santa Ceia, né? Então, nesse dia, nessa reunião entre os apóstolos, ele prometeu a vinda do Paráclito, ou Espírito da Verdade, que teria como missão ensinar todas as coisas e relembrar todos os ensinamentos dele, que ele havia passado, que foram desvirtuados ao longo dos séculos. Segunda, o que caracteriza a revelação espírita? O que caracteriza a revelação espírita é que ela tem um duplo enfoque. Ela participa tanto da revelação divina e da revelação científica, ou seja, as duas vias que levam o homem ao verdadeiro conhecimento. Como vimos em nossa lição, Kardec nos afirma que o que caracteriza a revelação espírita é que a fonte dela é divina, a iniciativa pertence aos espíritos e a sua elaboração é a ação do trabalho do homem. Terceira pergunta: o Espiritismo surgiu na época certa? Por quê? Sim, o Espiritismo surgiu na época certa, num momento em que a humanidade estava mais preparada, com a organização da ciência, para receber e compreender as novas ideias que ele trazia. Sem essa condição de desenvolvimento do conhecimento, a doutrina espírita ficaria sem apoio, uma vez que necessitava dessa evolução do pensamento, caso contrário, poderia ter fracassado. 19 séculos foram necessários para que os espíritos evoluíssem em conhecimento, em moralidade, para então estarem preparados para receber a terceira revelação divina. Agora nós vamos à parte B, que é um outro assunto. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E o expositor foi também o nosso querido Nemer Tarraf. Vamos ver a primeira pergunta. O que significa colocar a candeia debaixo do alqueire? Ninguém, pois, acende uma lanterna e a cobre com alguma vasilha, ou põe-se debaixo da cama. Põe-se, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram no recinto. Porque não há coisa encoberta que não haja de saber-se e fazer-se pública. Esse trecho que eu li está em Lucas, capítulo 8, versículo de 16 a 17. Vamos ver agora. Como veem, causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, uma vez que ele mesmo, quando ensina, esconde o sentido de suas palavras sob véu de alegoria, o que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos. Vamos ver o que Jesus disse aos apóstolos. Eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Então, essas foram as palavras de Jesus. Vamos esclarecer que Jesus só se expressou em parábolas sobre as questões, de alguma forma, abstratas da sua doutrina. Segunda pergunta: por que devemos procurar ser criaturas que buscam o aperfeiçoamento para nos tornarmos
mais uma luz no mundo? Na verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Terceira pergunta. Na sua opinião, como devemos proceder para fazer brilhar a nossa luz? Como nos diz o Espírito Emmanuel, que é mentor do Chico Xavier? Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Incita os seus parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Ou seja, não adianta falarmos, nós temos que dar o exemplo para ensinarmos de verdade. Como Jesus fez, não é verdade? Então, uma observação que nós podemos fazer sobre essa parábola, que ela nos transmite um conhecimento tanto religioso como material também, né? Então, é isso que nós gostaríamos de ter passado a vocês. Estamos, assim, encerrando essa programação do curso O que é o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. As biografias vocês poderão encontrar no programa Um Sentido para a Sua Vida, acessando o site da Federação ou então o nosso canal no YouTube, que é Um Sentido para a Sua Vida. Esperamos que tenham gostado das aulas. Estamos à disposição no e-mail divulgação@fiesp.org.br e também pelo WhatsApp do programa. Fiquem à vontade. O que eu gostaria de explicar a vocês é que nós vamos reprisar essas aulas nas sextas-feiras às 14 horas e também aos domingos às 16 horas. Esperamos vocês para um outro curso, o curso básico do Espiritismo, que nós começaremos a gravar no ano que vem. Até lá!